Nós montamos mesas justificativas nos colégios de votação e hoje nós colocamos uma mesa de justificativa também na rodoviária para aquelas pessoas que estão em trânsito na comarca aqui de Juína. Então a pessoa não vai precisar sair de lá, se dirigir a um colégio de votação, ela poderá fazer a própria justificativa naquele local. E isso vai facilitar muito a vida dessas pessoas, até porque pessoas que vêm para cá às vezes não conhecem a cidade e acabam até sendo prejudicados nesse sentido. Em relação ao transporte de eleitores? O transporte de eleitores, nós já passamos para as rádios das cidades de Juína e Castanheira, pedimos a divulgação pela imprensa e qualquer pessoa que tiver dúvida com relação a esse transporte pode ligar para nós aqui no cartório e nós esclareceremos qualquer coisa. Terá alguma identificação nos veículos, doutor? Sim, os veículos são todos identificados, Eles levam a identificação do cartório eleitoral com a minha assinatura. Então não será permitido o transporte de eleitores no dia da eleição. Todos sabem disso. Transporte de família é uma coisa, agora transporte de eleitor, isso caracteriza crime eleitoral. Então as pessoas têm que ficar muito atentas em não pegar o seu veículo, encher de gente e trazer para a cidade para votar, porque isso caracterizará o crime eleitoral. É isso que a Justiça Eleitoral tenta evitar. Por isso que nós fornecemos o transporte. Doutor, em relação às pessoas que vão trabalhar no dia das eleições, qual que é a orientação, as recomendações? A orientação para essas pessoas é primeiro que não faltem, porque a falta dessas pessoas acarreta um prejuízo muito grande, principalmente no início da votação, em que nós temos que fazer com que essa pessoa seja substituída. E muitas vezes nós vamos substituir essa pessoa por uma pessoa que não fez um treinamento adequado. Então isso acarreta um prejuízo, uma demora no local, na sessão, Mas que essas pessoas venham no horário marcado, porque o atraso dela, dependendo da forma e do tempo de atraso, vai ser considerado falta, e depois nós abriremos um procedimento administrativo e fixaremos multa para essas pessoas que não compareceram injustificadamente. Agora, existem casos que as pessoas justificam a sua falta por algum motivo ou outro, nós analisaremos essa justificativa e, se for plausível, essa pessoa será abonada. Algumas sessões foram agregadas? Sim, nós agregamos algumas sessões. Quem deu início a essa agregação das sessões somos nós aqui no cartório de Juína, em razão da limitação de custo, de verbas que recebemos esse ano. Eu, juntamente com o Valdomiro do cartório, iniciamos um procedimento de vistoria, e teve locais de votação que não tinha a menor condição mais de você manter. E eu optei por eliminá-los e agregá-los. Depois veio uma portaria do TRE determinando que assim fosse feito e nós conseguimos agregar 30 locais de votação. Agora, a Justiça Eleitoral já tem previsão do horário da divulgação aqui das eleições, Eu acredito que por volta das 7h30, no máximo 20 horas, nós já tenhamos o resultado oficial. Agora, isso é variável, porque nós temos pontos de satélite em locais distantes para a emissão desses dados que podem falhar no dia das eleições. Como todos sabem, nós trabalhamos com equipamento eletrônico, dependemos do tempo e tudo pode acontecer. E aí, se ocorrer algum problema, alguma intercorrência der nesses dias aí, nessas horas, aí pode se estender um pouco mais. Que orientação que o senhor passa para aquelas pessoas que têm o hábito de acompanhar as apurações aqui à frente do cartório, doutor? Que venham ao cartório em paz, que não briguem entre si. Na verdade, é um dia de festa, da democracia na realidade. Então pode vir aqui acompanhar, não tem problema nenhum, desde que estejam cientes de que nós estamos num dia de festa democrática e não de um dia de violência. As urnas eletrônicas já estão prontas, doutor? Todas estão prontas, todas já estão lacradas e receberam a carga com relação à eleição. Nós faremos agora só o teste de ligar e desligar a urna, para ver se tem algum outro problema, e já as enviaremos para os locais de votação que estiverem ao nosso alcance. Estratégia montada também para a prática de crimes eleitorais aqui na cidade. Exatamente.
Nós temos aqui a Polícia Civil, a Polícia Militar, toda engajada nesse sentido. Ontem nós fizemos uma reunião com relação a isso e todos estão engajados no combate a esse tipo de crime, de boca de urna e tudo mais. Doutor, para finalizar, na questão do voto consciente, a pessoa deve estar realmente consciente em quem votar nesse domingo, né? Exatamente. Nós temos um modelo de democracia em que todos votam, independente da sexo, idade, grau de instrução. Então as pessoas têm que analisar bem o seu candidato. Peço a eles que tenham consciência em quem está votando, porque são 4 anos daí para frente. E são 4 anos ou de sofrimento ou de alegria. Então pensem bem em qual é o seu candidato, qual que é a proposta dele, não para si, mas para toda a coletividade. Porque nós não moramos sozinhos em Juína, nós moramos em coletividade. Em coletividade nós temos que pensar. Agora, doutor, um assunto que repercutiu nos últimos dias foi a questão da vinda dos indígenas para votar aqui na cidade. Como é que está essa questão? A questão está pacificada, a Polícia Militar assumiu a questão da segurança dos índios, juntamente com o Exército. E agora o que a Justiça Eleitoral podia fazer era garantir que esses índios tivessem o direito ao voto, né? Eu não fiz nada além daquilo que estava ao meu alcance. Eu fiz o que fiz após ter conversado com os desembargadores, a desembargadora Maria Helena Gargaglione Povas e o Luiz Ferreira, desembargador Luiz Ferreira, em reunião lá em Cuiabá, e eles falaram que os índios têm direito ao voto e que eu tivesse que fazer o que fosse possível. E assim eu agi. Então nada daquilo que fizemos foi fora do nosso alcance. Agora, as autoridades competentes com relação à segurança pública estão engajadas nesse sentido e eu acho que nada vai acontecer nesse dia. É um dia da festa democrática e é aquilo que eu sempre disse, nós não podemos imputar um crime a todos, né? Não é isso que nós estamos querendo a paz e estamos procurando o melhor para esse país.